Se eu já sei o que fazer, por que eu não consigo mudar? Quantas vezes você já se pegou pensando, eu deveria parar de remoer o passado, mas eu não consigo. Eu não deveria me importar com a opinião dos outros, mas eu continuo me importando. E mesmo assim, a gente continua fazendo exatamente o contrário. É como se uma parte sua soubesse o caminho, mas a outra parte sabotasse tudo. E essa é uma frustração muito comum. E mais do que isso, é profundamente humana. Meu nome é Luísa Fontes, eu sou psicóloga, mestre em psicologia da saúde, e hoje eu quero conversar com vocês sobre como podemos mudar a forma de encarar alguns problemas. E uma coisa que é muito importante da gente pensar é que o saber não é o mesmo que sentir. Muitas vezes a gente acredita que para a gente mudar, a gente precisa só focar no racional, a gente precisa ter um insight, a gente precisa entender algo. Isso é muito comum na terapia, inclusive. Chega um momento em que as pessoas acham que quando elas têm um insight ou percebem algo, aquilo vai mudar. E claro, é um ponto muito importante o racional. É muito importante a gente entender, a gente ter insights que nos ajudem a mudar os nossos comportamentos. Mas a mudança, ela não vem apenas pelo racional. Isso porque os nossos comportamentos, eles têm muita influência sobre as nossas emoções também. Tudo está muito interligado. Os nossos comportamentos, eles também são emocionais. E por isso que é importante a gente entender que saber não é o mesmo que sentir. Intelectualmente, a gente pode entender o funcionamento das coisas, mas se a gente não conseguir regular as nossas emoções, a gente não conseguir ajustar aquilo que a gente sente para o nosso comportamento, a gente não vai conseguir mudar de uma forma efetiva. Nós temos crenças, medos, padrões de funcionamento que são automáticos e que muitas vezes acontecem sem que a gente nem perceba. Por isso que a gente costuma dizer que o comportamento, ele é também emocional. Ele não é apenas um ato, uma ação por si só, mas por trás do comportamento, a gente tem nossas emoções, nossos pensamentos, e muitas das nossas dificuldades de mudança estão atreladas a essas crenças disfuncionais. As crenças, os medos, os padrões de funcionamento que a gente já tem. Por isso que não adianta você querer mudar, você fazer uma mudança radical na sua vida, se você não se entende, se você não entende o seu padrão de funcionamento. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas chegam com uma fórmula mágica, né, vendo um livro, ou faça de tal e tal forma, 5 passos para uma mudança, 5 passos para ir pra academia, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas não é isso por si só que vai fazer com que você mude. Você precisa entender o seu padrão de funcionamento, aquilo que te ajuda, aquilo que te atrapalha, quais são as suas estratégias de funcionamento, quais são as suas estratégias que te dificultam de conseguir algo, quais são os seus padrões de evitação. Então, muitas vezes, se você não tem uma consciência efetiva sobre por que você evita algo, por que você consegue ou não lidar com alguma emoção, por que você não tolera muito sentir algumas emoções, ou por que você tolera senti-las. Quando a gente pensa em mudança, é importante que a gente entenda que não é apenas um comportamento. Por isso que é tão difícil a gente mudar, porque muitas vezes a gente só está disposto a fazer 5 passos. Muitas vezes a gente só está disposto a seguir um script. E se a gente não estiver disposto a se entender, se avaliar, se analisar, a gente não vai conseguir ter uma mudança efetiva na nossa vida, independente da área. Para a gente ter uma mudança, a gente precisa se entender e precisa trabalhar aspectos importantes, como os nossos medos, as nossas crenças e a visão que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre os outros. Tá, Luísa, mas como essas crenças me atrapalham? Quando você me diz assim, eu sei que eu não deveria me importar com a opinião dos outros, mas eu continuo me importando. A crença que está te atrapalhando de melhorar e de mudar é de você achar que você precisa agradar a todo mundo. Então, uma crença de eu preciso agradar a todo mundo, ou eu preciso ser amada, ou eu vou ser rejeitada se as pessoas não gostarem daquilo que eu tô falando, como várias outras que a gente pudesse pontuar, elas têm tudo a ver com a sua dificuldade de continuar se importando absurdamente com aquilo que as pessoas estão pensando a seu respeito. Consegue perceber como a sua crença, ela influencia na forma que você vê e, consequentemente, na sua dificuldade de mudar? Por isso, apenas saber o que é certo não basta. Você precisa trabalhar essas crenças para que você consiga melhorar de forma mais efetiva. Eu não sei se você já escutou que o nosso cérebro é preguiçoso. Nosso cérebro, ele é econômico. Ele prefere aquele caminho que ele já conhece. Ele gosta do que é previsível, mesmo que isso cause danos e sofrimentos emocionais. Mudar significa criar novos circuitos neurais. E isso demanda tempo, esforço e repetição. É por isso que a gente escorrega com certa frequência e fica com a sensação que está sempre recomeçando. Por isso que mudar demanda. Mudar é difícil, porque não basta a gente saber. A gente precisa realmente estar disposto. E isso fala sobre a gente conseguir tolerar algumas emoções desconfortáveis. Quando a gente vai para academia, por exemplo, ou fazer alguma atividade que seja desconfortável, de mudança,
A gente tem emoções negativas, desagradáveis, a gente tem desconfortos. E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso e evita. Por isso que a gente fica sempre com a sensação que está recomeçando. A gente tenta mudar, mas aquilo não é o caminho normal para o nosso cérebro. E aí a gente quer voltar para o conforto. E a gente fica indo e voltando. E uma pergunta que eu queria trazer para vocês é: o que vocês estão ganhando ao evitar a mudança? Existe algo dentro da psicologia que a gente chama de ganho secundário, que é quando a gente faz algo que mantém aquele comportamento e que traz algum alívio, algum conforto, alguma proteção. Por exemplo, não enfrentar um conflito para não ter que lidar com a rejeição, não se arriscar a um novo projeto por medo da frustração. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer algo porque a gente tem um ganho secundário. A gente evita para não ter que lidar com aquela situação. Ou muitas vezes para ganhar algo com ela. Seja porque as pessoas se preocupam mais com você, seja porque você tem algum ganho disso. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a ilusão de uma mudança perfeita. Muitas vezes nós não mudamos porque não estamos dispostos a passar pelo processo de mudança. O processo de mudança, ele é doloroso. Exige renúncia, exige tempo, dedicação, repetição. E muitas vezes a gente começa algo e aí quando a gente tem um pouco de dificuldade ali, a gente já para e aí a gente acha que não consegue mudar. Não é porque a gente não consegue mudar, é porque muitas vezes a gente não está disposto a passar pelo processo de mudança. Muitas vezes você quer uma mudança rápida, você quer uma mudança instantânea, você quer começar algo e já terminar. Você quer começar algo e já ter uma recompensa. E quantas vezes a gente vai precisar plantar, plantar, plantar sem nenhuma recompensa para que a gente tenha uma recompensa no futuro? E isso é difícil, porque no mundo atual a gente tem tudo muito fácil, muito rápido, seja comida, celular, a gente consegue resolver tudo muito fácil, né? A gente consegue pedir um remédio, a gente consegue fazer compras, a gente consegue resolver muita coisa na nossa vida com um clique. E a gente acha que as coisas na nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal vai ser da mesma forma. E não é assim que acontece. Para a gente desenvolver uma nova habilidade, para a gente aprender um novo idioma, para a gente mudar de carreira, para a gente aprender um novo instrumento, para a gente aprender a ler, para todas essas coisas demandam tempo, não são coisas instantâneas. Parem com a ideia de uma mudança rápida, ilusória e que não existe. No meio disso, vai acontecer recaídas, vai acontecer momentos em que vocês não vão conseguir, mas uma coisa que eu sempre falo é que não é sobre quando você vai cair ou a recaída que você vai ter, mas a sua capacidade de voltar ao seu objetivo, a sua capacidade de retornar. Uma pessoa que muda não é aquela pessoa que não erra, mas é aquela pessoa que erra e continua disposta ao processo de mudança. Mudar exige que você deixe para trás algumas coisas, alguns hábitos, algumas percepções, algumas visões que você tem sobre você. E muitas vezes existe um luto envolvido nisso. A gente é apegado, a gente não quer perder. Muitas vezes, até aspectos da nossa personalidade ou até visões que as pessoas têm sobre nós. Eu posso dar um exemplo: aquela pessoa que é vista como uma boazinha, e muitas vezes, para ela mudar, para ela se posicionar, para ela conseguir ser mais assertiva na sua comunicação, ela precisa deixar um pouco para trás aquela visão de boazinha que as pessoas têm. Isso muitas vezes é difícil, porque a gente fica apegado àquelas visões que a gente tem da gente. E um erro muito comum é você começar pela intensidade ao invés da constância. Mais importante do que a forma que você começa a mudar é a quantidade de vezes que você consegue mudar isso a longo prazo. Não adianta você querer correr uma maratona se você ainda não caminha. E isso é importante para todas as áreas da sua vida. É importante que você pense qual o mínimo passo, mínimo de caminho que eu preciso começar nessa área aqui da minha vida. Não comece com tudo, com o ideal, com o perfeito. É muito fácil você se frustrar e você desistir no meio do caminho. A mudança, ela exige constância. E para que você seja constante, algo precisa ser viável. E para ser viável, a gente precisa começar aos poucos. Uma mudança gradual e progressiva, ela é muito melhor do que uma mudança brusca. Se você gostou aqui desse vídeo, dá o like e se inscreve aqui no canal. E também vou deixar na descrição o meu Instagram para que vocês possam ter contato com mais conteúdos sobre saúde mental. Tchau, tchau!